Se você quer começar a gostar de whisky, muitos conselhos online são iguais. Compre Glenfiddich 12 Monkey Shoulder ou Highland Park 12. E eles são whiskies perfeitamente decentes. E essas são recomendações bem boas, mas eu quero te dar 5 recomendações de whisky que eu realmente indicaria para um iniciante. Que não são entediantes, são acessíveis e até apreciadores experientes de whisky iriam gostar. Depois me conte o que achou. Vamos para o primeiro, que é o Balbair 12. Para mim, esse é um whisky ótimo para iniciantes porque é muito acessível, mas ainda assim tem gosto de um whisky de verdade. A Balbair existe desde a década de 1790 e foi a primeira destilaria na região das Terras Altas do Norte, onde está localizada. O de 12 anos envelhece em barris de carvalho americano, ex-bourbon e M barris americanos, duplamente tostados. É um whisky super brilhante e fresco e é por isso que eu gosto dele nesta lista. Ele traz um toque de fruta, doçura e um pouco de especiarias. Ele tem textura suficiente para deixá-lo interessante também, mas não te atinge com nada muito forte, como um xerez pesado ou defumação ou algo assim. É realmente fácil de beber, mas não parece sem graça ou entediante de forma alguma. É simplesmente muito vibrante, limpo e bem agradável no paladar, se você me permitir dizer assim. Se alguém me dissesse que quer entender como é o sabor de um bom whisky das Highlands, sem ser aquelas garrafas mais óbvias que todo mundo conhece, eu recomendaria este. Acho que é um ótimo lembrete de que um whisky fácil de beber não precisa ser sem graça. Número 2. Glenfarclas 12. Agora, se o Balbair é aquele mais leve e refrescante, o Glenfarclas ainda é um whisky introdutório, mas é introdutório no estilo de maturação em barris de xerez. Agora, Glenfarclas pertence e é administrada pela família Grant. Desde 1865, eles são muito ligados aos métodos tradicionais. Eles usam alambiques aquecidos a fogo direto e barris de carvalho europeu que antes continham xerez oloroso. E eles têm uma grande variedade de whiskies com diferentes idades declaradas. Eu realmente acho que o de 12 anos é uma ótima introdução a esse estilo Speyside mais clássico, doce e envelhecido em barril de xerez. Sim, se você é alguém que gosta de um whisky que seja que aqueça um pouco mais tradicional, um pouco mais daquele estilo clássico que as pessoas mencionam quando falam de um Speyside envelhecido em barril de xerez, Glenfarclas 12 pode ser uma excelente escolha para você. Na verdade, eu também recomendaria esse junto com o Balblair, porque acho que pode te proporcionar um contraste incrível. Se você experimentasse o Glenfarclas 12 ao lado do Balblair, 12 começaria a entender de verdade a diferença que o tipo de barril pode fazer. E eu acho que provar essas duas garrafas lado a lado pode realmente demonstrar as diferenças no whisky e as diferenças que uma mudança na produção pode causar. Acho isso muito útil para quem está começando no mundo do whisky. Sabe, às vezes, quando você prova um whisky sozinho, você pode experimentá-lo e apreciá-lo. Se você não estiver comparando com nada e estiver começando no mundo do whisky, isso pode ser limitado. O quanto você consegue aprender sobre seu paladar pode ser limitado, se isso faz sentido. Minha próxima recomendação talvez seja um pouco polêmica. Eu não sei se todo mundo vai concordar com essa, mas o Auchentoshan Triple Wood. Eu realmente acho que ele pode funcionar muito bem para iniciantes. Algumas pessoas acham que o caráter do destilado é um pouco sem graça e que ele é muito voltado para o custo. Sabe, é um pouco controverso, mas eu realmente acho que pode funcionar muito bem para iniciantes. Toda a identidade de Auchentoshan é construída em torno da tripla destilação, o que resulta em um whisky muito mais suave e fácil de beber. A garrafa Three Wood é maturada em barris de bourbon, barris de PX e barris de oloroso. Então você realmente sente a combinação dos sabores desses 3 tipos de barris, e eles realmente se unem de uma forma muito agradável. É um whisky muito ousado e vibrante, com bastante frutado, especialmente notas de frutas vermelhas, sabe? Aquelas notas de frutas vermelhas mesmo. Eu realmente acho que é uma daquelas garrafas que pode fazer até quem não bebe whisky experimentar e pensar: ah, acho que entendi a proposta. Porque ele é rico, suave, doce e frutado.
e é bem encorpado, sem ser nada difícil de beber. Eu diria que esse é o exemplo mais puro de um excelente caráter de destilado? Não, eu não diria isso. Mas esse não é o papel de todo uísque para iniciantes. Então vamos deixar passar, e eu ainda acho que esse aqui funciona muito bem. Então, resumindo, se você é alguém que gosta de sabores mais intensos, notas frutadas, bebidas com um estilo mais de sobremesa, talvez você seja alguém que normalmente escolheria algo como um rum ou um coquetel bem rico e doce. Eu realmente acho que essa poderia ser a garrafa perfeita para iniciantes para você. A quarta é a garrafa que estou bebendo agora. É o Old Putney 12. É uma que eu amo há anos. Quero dizer, esse é um uísque que eu bebo o tempo todo. Na verdade, sabe de uma coisa? Saúde. Eu realmente acho que esse é um daqueles uísques que conseguem te dar uma sensação de lugar. E há um bom motivo para eu sempre escolher essa garrafa quando estou de férias. Principalmente porque ela me lembra o mar. Se você não sabia, Old Putney fica em Wick, na costa nordeste da Escócia. E eles realmente abraçam essa identidade marítima. O clima marítimo em que esse uísque envelhece realmente influencia o seu sabor. Ele definitivamente tem aquela nota de maresia salgada e isso o torna realmente agradável. É bem cítrico, com uma agradável nota de mel ao fundo. E novamente, aquele toque de sal no final, que dá aquela sensação de frescor que às vezes você deseja. E eu acho que seria bem difícil não gostar disso. Por isso, acredito que funcionaria muito bem para iniciantes. E como eu disse, essa é uma garrafa que eu gosto de beber sempre. E eu sou alguém que bebe muitos tipos diferentes de uísque. Então, com certeza, não é só para iniciantes. Mas acho que é muito fácil de beber, simplesmente agradável, leve, realmente muito boa. Acho que, ao experimentar ou se interessar por uísque, muitos pensam que existem apenas 2 tipos de sabores bem distintos. Ou é suave e muito sem graça, ou intenso e muito difícil. E eu acho que essa garrafa fica muito bem no meio, porque ela tem uma quantidade muito boa de sabor e personalidade. Mas ainda é muito fácil de beber. De novo, parece acolhedora. E o último que eu quero falar hoje é o Nikka from the Barrel. Essa é uma garrafa que eu tenho na minha prateleira há anos. É uma das primeiras garrafas que coloquei na minha prateleira. E eu realmente acho que é um ótimo uísque para pessoas que não estão acostumadas a beber uísque normalmente, ou que estão tentando começar a apreciar. Caso você não saiba, o Nikka from the Barrel é uma mistura de mais de 100 uísques de malte e grãos. Ele realmente contém muito uísque de malte de Oit e Miyagikyo, além de uísque de grãos coffee. O uísque passa por um envelhecimento secundário depois de ser todo misturado, chamado de casamento. Este é definitivamente o uísque mais encorpado, sabe? E com o maior teor alcoólico que coloquei nesta lista. Mas ainda assim, acho que ele merece estar aqui. Ele é engarrafado com cerca de 51% de teor alcoólico. Então, não é como algumas das garrafas de 40% que coloquei nesta lista. É realmente gostoso e encorpado, com uma nota de baunilha bem cremosa. Tem uma sensação na boca muito agradável. Você sabe que 51%, obviamente, não é o uísque mais suave que você vai experimentar. Por que estou recomendando isso para iniciantes? Porque nem todos os iniciantes são iguais. Algumas pessoas não querem apenas o uísque mais suave, leve e delicado. Algumas pessoas querem um pouco mais de intensidade, e eu acho que esse aqui encontra um equilíbrio muito bom. É concentrado, tem uma estrutura muito boa e parece muito intencional. Não sei como explicar melhor, então espero que me perdoe. Eu recomendaria que, se você for iniciante e estiver experimentando essa garrafa, não tenha medo de provar com uma gota de água. Às vezes, uísques como esse podem realmente se beneficiar ao adicionar uma gota de água. E claro, se essa for uma garrafa que você escolher experimentar, você obviamente pode provar. Puro, com 51% de teor alcoólico, ou você pode diluir, o que obviamente vai diminuir o teor alcoólico e permitir que você sinta mais sabores. Mas você tem a opção dos 2 jeitos. Não é a opção mais segura, mas se só mostrasse opções seguras, o vídeo seria chato. Espero que não se importe de eu ter incluído esta.
Além disso, eu recomendo que, se você está começando a se interessar por uísque, não fique só nos uísques mais básicos para iniciantes, porque vai levar muito tempo para você descobrir do que gosta e quais uísques funcionam melhor para você. Então, se você experimentar coisas um pouco mais fortes, um pouco mais ousadas, você vai começar a perceber todas as possibilidades que o uísque pode oferecer, e isso vai te ajudar muito a conhecer melhor o seu próprio paladar. Faz sentido? Então é isso. Esses são 5 uísques que eu acho que um iniciante realmente iria gostar e que eu recomendo que você experimente se está começando sua jornada no mundo do uísque. Me conta, se você já gosta de uísque, quais uísques você adicionaria a essa lista e qual uísque fez você se apaixonar por uísque pela primeira vez? Se você for iniciante e testar minhas recomendações, me conte o que achou, gostando ou não. Adoro receber feedback. Se esse vídeo for útil para você, me avisa que eu posso fazer uma parte 2 também. Eu tenho várias outras opções que poderia ter colocado nessa lista. Não seria difícil para mim fazer uma segunda parte desse vídeo, então me avisa e eu posso fazer isso com certeza. E só para lembrar rapidinho, caso você não saiba, eu criei uma página no Patreon e vou deixar o link na descrição desse vídeo. São $5 por mês e lá tem conteúdo exclusivo e grupo de bate-papo. Se interessar, confira. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo na semana que vem. Me siga para mais.